O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Agosto é um mês considerado um período de transição entre a época chuvosa e o período seco do ano. Mas para falar melhor sobre as previsões da APAC para este mês, a gente conversa agora com a meteorologista da APAC, a Edivânia Santos. Bom dia, Edivânia. Bom dia. Edivânia, o que nós devemos esperar para este mês de agosto? Quais as previsões da APAC? Bem, o mês de agosto é um mês de transição do período chuvoso do setor leste do Nordeste, né? E no estado de Pernambuco abrange as regiões do litoral, né? Região metropolitana de Recife, zona da Mata, Mata Norte, Mata Sul e Agreste. Então essa época, esse mês é o último mês do período chuvoso dessas regiões, por isso que é o período de transição. No sertão, nós já estamos no período seco, no período sem chuva do sertão desde o mês de maio, junho, já não é mais período chuvoso no sertão. Então, a tendência dessas chuvas diminuírem, de fato, né, já no mês de agosto. Ainda temos ventos fortes, né, o mês de agosto é conhecido, né, julho e agosto são meses que tem ventos fortes no litoral e também podem atingir o agreste do estado, certo? E esses ventos fortes são em decorrência da alta do Atlântico Sul, que ficam mais intensos nessa época do ano. E a gente também tem uma particularidade, né? As temperaturas, elas são menores essa época do ano, tanto no litoral quanto no agreste, certo? E as mínimas, elas são registradas principalmente no agreste. As mínimas absolutas, elas são registradas no agreste. E, Edivânia, com essas temperaturas mais baixas, nós também podemos esperar mais chuvas ou vai ficar só no vento mesmo? Não, as chuvas elas devem diminuir gradativamente, é o esperado, né? Então as temperaturas elas são mais baixas, né? Graças a ainda estarmos na estação do inverno e só por isso mesmo. E, Edivânia, falando sobre o El Niño, né, que é um efeito que tem sido muito comentado recentemente, ele deve passar a nos afetar agora em agosto ou vai esperar mais alguns meses para chegar aqui na nossa região? Então, os modelos climáticos de previsão de temperatura da superfície do mar indicam a continuidade do aquecimento na região equatorial do Oceano Pacífico, né, e, portanto, o desenvolvimento do El Niño no trimestre de agosto, setembro e outubro. Então, a gente tem, sim, esse desenvolvimento do El Niño nessa época do ano. Já está confirmado. E, Edivânia, como a senhora mesmo falou, né, agosto é o último mês do nosso período chuvoso, né? Para os próximos meses, para a primavera que começa no dia 23 de setembro, o que é esperado para o restante do ano? Veja, com o El Niño se confirmando, a tendência é que, além das chuvas já estarem diminuindo, que é normal da época do ano, as temperaturas tendem a aumentar, o tempo tende a ficar mais seco. As pessoas têm que ficar bem atentas, principalmente no sertão e no agreste, para a umidade mínima, né? Que muitas vezes a gente manda aviso de umidade mínima nessa época do ano, agosto, setembro, outubro, novembro, e seguir as orientações da Defesa Civil. Edivânia, explica, por favor, o que é esse aviso de umidade mínima e como as pessoas elas podem se proteger nesses casos. Bem, a gente tem uma umidade relativa que ela varia ao longo do dia. A umidade máxima ela é registrada no período da madrugada e a umidade mínima ela é registrada no período da tarde, entre 12 horas e 3 da tarde, certo? Essa umidade mínima, nesse horário, ela tende a causar alguns prejuízos a nós como seres humanos. E é importante as pessoas prestarem atenção nesses valores de umidade para não se expor ao sol, para não estarem fazendo atividade física. Quem tem problema respiratório tem que ficar muito atento, colocar alguma coisa no ar para que fique mais úmido dentro de casa. Algumas pessoas colocam toalhas molhadas, né, para evitar que a umidade ela resseque ainda mais as vias aéreas. Tem que ter muito cuidado também, principalmente com os idosos. Muito obrigada pela sua entrevista, Edivânia. Eu que agradeço. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a meteorologista da APAC, Edivânia Santos, que falou um pouco sobre as previsões da Agência Pernambucana de Águas e Clima para o mês de agosto e também para o restante do ano. Então, como disse a Edivânia, o mês de agosto ainda deve ser um pouco frio, apesar de as chuvas diminuírem, e o nosso verão vai ser bastante seco. Então, fique atento aos problemas de saúde que vêm com este período mais seco. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.